O grande naufrágio. No dia 15 de abril deste ano, completou-se 107 anos do naufrágio do Titanic, aquele grande navio que pesava 53.149 toneladas. Na verdade, essa tragédia aconteceu na noite de 14 para 15 de abril de 1912, precisamente no Oceano Atlântico Norte, ao sul da ilha da Terra Nova, Canadá. A proporção dessa tragédia foi algo terrível devido ao grande número de vítimas. 1.500 pessoas pereceram por afogamento ou hipotermia. Foi uma das maiores catástrofes marítimas de todos os tempos. Mas tudo isso aconteceu porque a proa do Titanic bateu no iceberg, levando esse grande navio a afundar em menos de 3 horas. Mas o que contribuiu para que o número de vítimas fosse tão elevado foi devido a 2 fatores. Primeiro, não havia botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros. E segundo, a tripulação não havia recebido treinamento para enfrentar aquele tipo de emergência. E claro que muitos sobreviveram ao naufrágio do Titanic, pessoas que tiveram a sorte de escapar nos 13 botes salva-vidas. Hoje, quase não ouvimos mais alguém falar sobre esta tão grande tragédia, mas a história mantém o seu registro. Este fato me faz lembrar aquele outro grande navio que foi construído por Noé sob as orientações de Deus. Antes, tive a curiosidade de verificar as proporções entre o Titanic e o grande barco construído por Noé. Eram essas medidas do Titanic: comprimento 269 metros, com largura de 28 metros e altura de 53,34 metros. Quanto ao material, era de aço e com a capacidade de transportar 3.547 pessoas. Quanto ao tamanho da arca construída por Noé, as proporções eram essas: faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Gênesis 6, verso 15. Não precisa lembrar o que esse barco foi construído totalmente de madeira, conforme Gênesis 6, 14. A quantidade de pessoas que embarcaram foram apenas 7, de acordo com Gênesis 6, verso 18. E conforme o texto de Gênesis 6, versos 19 a 20, estudos apontam que cerca de 2 milhões de animais, incluindo insetos, entraram naquela grande arca. Além disso, foram depositados mantimentos suficientes para um ano inteiro de permanência na arca. Entretanto, e deixando de lado as proporções entre esses 2 grandes navios, chamarei a Arca de Noé de navio para fins comparativos. A grande diferença está na pessoa do condutor. Quem comandou o Titanic foi o capitão Edward J. Smith. Aliás, foi duramente criticado e acusado de ter mantido o barco a velocidade muito alta, mesmo diante do perigo de aparecimento de iceberg. Assumiu o risco e deu no que deu. Quanto à Arca de Noé, o condutor foi o próprio Deus. Como sempre, o Senhor foi tão perfeitamente estratégico que não haveria perigo nenhum do grande barco de madeira chocasse contra alguma montanha, cordilheira ou pico e se partir. Sabe qual foi a estratégia do Senhor? Veja o texto. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Gênesis 7, verso 20, na NVI. Aleluia! Ora, se com toda a tecnologia daquela época só sobreviveram 58% dos que embarcaram no Titanic, a Arca de Noé, o êxito foi de 100%. Todos sobreviveram ao dilúvio, isto é, os que estavam dentro da arca, conforme a descrição dos textos. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Gênesis 8, versos 18 e 19. Isto sim é que é uma viagem de barco abençoada, não acha? Irmãos e irmãs, como andam os barcos de nossa vida? Há ventos contrários, há icebergs, há tempestades, maremotos e tudo mais? Não se aflija, pois o nosso capitão é Cristo, o qual nos levará em segurança. Lembre-se que de mar ele também entende. Quando ele quer
Quando ele quer, parte as suas águas pelo meio, conforme Êxodo 14, versos 21 e 22. Quando ele quer, caminha pisando sobre as águas. Veja isso em Mateus 14, 26 e Marcos 6, 49. E quando ele quer, manda, o mar fica em silêncio, de acordo com Marcos 4, versos 39. Portanto, tranquilize-se, o seu barco não sofrerá naufrágio, se Jesus estiver dentro dele, conforme João 14, 23. Deixe Jesus Cristo pilotar o seu barco, a sua vida, e assim você perceberá quão real é a melodia do hino 467 da harpa cristã que diz: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Se entregue inteiramente a ele e a sua vida alcançará o porto seguro.